Muito obrigado porque você chegou aqui até aqui nesta noite. Muito obrigado por você estar conectado conosco aí através da internet, em qualquer parte deste país, em qualquer parte deste planeta. Hoje nós estamos assim visivelmente separados, corporalmente separados, mas um dia estaremos todos juntos adorando como um só povo, uma só nação, o povo de Deus, a nação santa no reino celestial. Que esse dia chegue o mais rápido possível, amém? Êxodo capítulo 7 é o texto para a mensagem desta noite. Eu convido você, abra a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 7. Mais uma vez, muito obrigado por tantos recados carinhosos, por tantas decisões que eu pude testemunhar através das redes sociais, pelos pedidos de oração que você me enviou através do Instagram, o nosso Instagram, @PRDudu. Muito obrigado por estar conectado conosco. Às vezes a gente demora um pouco a responder, porque são mensagens demais. E aí a gente vai respondendo ao longo do dia, enquanto a gente almoça, enquanto a gente toma café da manhã, enquanto a gente está comendo, a gente está respondendo na medida do possível. Obrigado. Se quiser continuar mandando mensagens para a gente e contando como está sendo a sua experiência com Deus, estamos dispostos a te escutar. @PRDudu é o nosso contato lá no Instagram. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Eu quero ler contigo a partir do verso 14. Do verso 14 até o verso 18 somente. Êxodo capítulo 7, do verso 14 ao verso 18. Se você já encontrou a palavra do Senhor nesse trecho que eu acabei de citar, dá um sinal de joia aí para mim, de positivo. Pastor, tudo certo? Aqui todo mundo ligado, conectado. O pessoal daqui está esperto. E eu espero que você esteja esperto também, já tenha encontrado. E se quiser uma pista, uma dica, uma cola, é o segundo livro da Bíblia. E olha aí, fácil de achar, né? Êxodo 7, verso 14 em diante diz assim: Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó, Moisés, pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele, na beira do rio. Tomarás na mão o cajado, o bordão, que se tornou em serpente, e então lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti, Faraó, para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Aqui está o relato da primeira praga, as águas se transformando em sangue. Quantas pragas foram mesmo? Não entendi, desculpa. Quantas pragas foram? 10 pragas. Então esse é o nosso assunto na reunião deste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos e junto orarmos em nome de Jesus. Deus querido, muito obrigado pelos louvores que já cantamos ao Senhor, pelas músicas tão especiais que escutamos, que nos já alimentaram. E obrigado porque agora temos a tua palavra aberta em nossas mãos. Ilumina-nos para compreendê-la, e que como resultado do culto deste momento, neste lugar, possamos obter entendimento da tua vontade, poder do Espírito para executá-la, a fim de que a nossa vida glorifique o teu nome, e que ao término possamos dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Senhor conhece a luta particular de cada um de nós. Conheces o quanto estamos sendo oprimidos neste maldito Egito. Mas assim como o dia da liberdade chegou para o teu povo, cerca de 1400 anos antes de Cristo,
Que este momento seja o momento da nossa liberdade pelo sangue de Jesus. Que tu possas tocar em nosso coração como só o Senhor sabe fazer, e visitar não só nós que estamos aqui na comunidade viva em São Luís do Maranhão, mas em toda e qualquer igreja, em toda e em qualquer residência, em todo e em qualquer lugar onde tem agora um ser humano parado, disposto a escutar a tua voz através deste texto sagrado. Nosso coração está aberto. Fala o que o Senhor quiser, o que o Senhor desejar, porque nós não vamos nessa noite escutar só o que a gente gosta. A gente vai escutar o que o Senhor quiser falar, para que a nossa vida seja reflexo da tua vontade, para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E toda a tua nação de adoradores diz: amém. Amém. Pastor, eu não acredito nesse negócio do êxodo, eu não acredito neste negócio das pragas. Que papo é esse, pastor? Que a água se transformou em sangue. Que papo é esse, pastor? Que rãs saíram do rio Nilo, tomaram conta de toda a terra do Egito, morreram, entraram em estado de putrefação e contaminaram todo o ambiente. Que papo é esse, pastor? Que uma praga de piolhos tomou conta. Eu não acredito, mas essa daí é mais fácil de acreditar, porque uma praga de piolhos já tomou conta lá em casa quando eu era moleque, mano. Essa daqui é mais fácil de acreditar. Pastor, eu não acredito nesse negócio de moscas, pastor, eu não acredito nesse negócio de 10 pragas. Está exigindo demais da minha fé. É muita fantasia. E alguém outro dia me ligou e me disse assim: pastor, eu estou aqui no meu ambiente de trabalho e eu estou trabalhando com algumas pessoas, e a maior parte deles são pessoas incrédulas quanto à palavra de Deus. E ela me fez uma pergunta: o que eu tenho que fazer para esta pessoa acreditar? Eu falei para ela: nada, filho, você não tem que fazer nada, porque não é eu que crio nas pessoas a capacidade delas crerem ou descrerem. A fé é um dom que Deus distribui para todo mundo. Só que uns têm mais do que os outros, porque os dons eles são desenvolvidos. Se você deixar a tua fé atrofiar, tu vai se tornar um miserável de um incrédulo. Mas se você trabalhar na construção da sua fé, alimentando a cada dia mais com oração, estudo da palavra, testemunho, frequência aos cultos para louvar e engrandecer a Deus, a tua fé vai estar se desenvolvendo. Então, Deus distribui o dom da fé para todos. Aí é você que decide se você vai desenvolver ou não. O que eu faço para ele acreditar? Eu não tenho que fazer nada para você acreditar. Mesmo porque quem o convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu. Quem o convence do pecado, da justiça e do juízo, quem alimenta a fé no teu coração, é o Espírito Santo. Então não é uma obra minha. A minha função é tão somente pregar. Se você vai acreditar ou não, é contigo, irmão. É uma coisa entre você e Deus, é uma coisa de você para com você mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí na tua sala. O Espírito Santo está aí do teu lado enquanto você me assiste nesse celular, enquanto me assiste nesse telão na tua igreja, enquanto me assiste na TV da sua casa. O Espírito Santo está ao nosso lado para pôr em nosso coração a capacidade de crer. E precisamos crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, a convicção das coisas que não se veem. Acreditar é a capacidade extraordinária. E tem gente que não crê simplesmente na revelação da palavra. Pastor, eu quero que o senhor venha conversar comigo sobre Deus, mas não usa a Bíblia. Ah, irmão, aí você quer o quê? Você quer que eu converse sobre biologia com você sem citar biologia? Você quer que eu converse sobre história com você sem citar história? Você quer que eu converse sobre química com você sem citar química? Agora tu quer que eu fale sobre Deus com você sem citar a palavra? Não dá, mano. É incoerência. Eu não acredito na Bíblia. Deus é tão misericordioso que, além da Bíblia como revelação, Ele ainda nos permite algumas evidências extrabíblicas. Do que você está falando? Por exemplo,
um sacerdote egípcio que viveu na época do Êxodo, que vivenciou as pragas, ele escreveu uma oração para Osíris, que está lá no museu na Holanda, uma oração resultante de uma escavação arqueológica, de ser encontrada como resultado de uma escavação arqueológica, e está no museu da Holanda, e uma oração de 1400 a.C., irmão. E nesta oração, neste artefato arqueológico encontrado pelos estudiosos, está lá: ó Deus Osíris, por que os nossos animais, todos eles morreram? Por que há uma praga de piolho? Por que os nossos filhos morreram? Por que o Nilo se transformou em sangue? O cara orando a Osíris, um sacerdote egípcio. Você não crê na Bíblia? Então você também não crê numa evidência histórica? Aí já é contigo, irmão. Porque a Bíblia testemunha do que é certo, a história evidencia a ação de Deus aqui intervindo na história humana. Existem provas bíblicas e provas extras-bíblicas comprovando a veracidade da palavra. E aí, se você não acredita, eu te digo que você precisa nesta noite dar uma chance para Deus, para que você experimente a ação de Deus na sua vida e, consequentemente, este dom da fé brote no seu coração em nome de Jesus. Agora note, eu passei a infância inteira fazendo peraltice, e eu vivo aí contando as peraltices. Eu não sei nem por que eu conto tanta bobagem que eu fiz. Eu falo assim: pastor, só era um moleque terrível, hein, pastor? Alguém já disse: pastor, como é que sua mãe te aguentava? Cada bobaginha que eu fazia, minha mãe fala assim: sua praga. Irmão, ficou tão fácil estudar as 10 pragas do Egito. Eu falei assim: nossa, quantos irmãos que eu tenho, mano? As pragas do Egito. Sua praga, o que você está fazendo? E é nordestina, ela: sua peste. As pragas foram maldições. E chegou um momento da minha vida que, depois de eu refletir bastante, eu falei assim: cara, eu não quero ser praga não, mano. Eu quero ser bênção. Ei, tu é uma praga ou tu é uma bênção? Quem quer ser bênção em nome de Jesus, diga amém. Amém. Então vira para a pessoa que está do seu lado agora, com autoridade, e diz: deixa de ser praga. Amém, irmãos? Amém. Cadê o clamor de quem quer ser uma bênção? Diga amém. Amém. Ei, seja uma bênção para os teus filhos, pai. Seja uma bênção para o teu cônjuge. Seja uma bênção para a tua comunidade. Seja uma bênção para a tua igreja. Exatamente, você precisa se posicionar de modo a ser bênção na vida dos outros em nome de Jesus. Agora olha para o cenário pintado aqui no livro do Êxodo. O povo de Israel estava escravizado e eles ficaram escravizados, se liga na cola, 430 anos. 430 anos padecendo no Egito, nas mãos do maldito faraó. E Deus suscita Moisés para proporcionar liberdade ao povo. Finalmente a libertação ia chegar. Fim da opressão. Glória a Deus. Mas quem que era o povo de Israel para ser liberto? Era um povo muito bonzinho, pastor. Não era não. Era um povo muito grato, pastor. Não era não. Sem concorrência. Era um povo muito reverente. Não era não. Era um povo muito fiel. Deus liberta aquele que é fiel. Deus liberta aquele que é... Não, mano. Você está lendo a Bíblia errada. Há uma manifestação extraordinária da graça de Deus neste lugar. O Êxodo é uma evidência extraordinária da graça de Deus. E eu olho para o Êxodo, a única coisa que eu consigo enxergar é graça. Eu olho para o Êxodo, a única coisa que eu consigo, o único modo que eu consigo reagir é com gratidão. Porque o nosso Deus é o Deus da graça. O povo de Israel não era um povo preparado para se tornar livre, não era. O povo de Israel não era um povo que tinha fé. O povo de Israel não era um povo ativo.
no sentido de trabalhar para Deus, era um bando de acomodados. Estavam acomodados com a escravidão, estavam despreparados para a liberdade, não tinham fé, e eles se pareciam já com os egípcios, haviam absorvido os costumes egípcios. Aí Deus olhou para esse povo e disse: eu vou libertá-los, porque eles são bons, eu vou libertá-los porque a fé deles é extraordinária. Não! Deus não liberta o povo por aquilo que o povo é. Deus liberta o povo simplesmente pelo fato de amá-lo. E Deus não ordena a Moisés: vai até lá e prepara aquele povo para receber a salvação. Prepara aquele povo para ter fé, Moisés. Prepara aquele povo para ficar bonzinho. Manda todo mundo fazer tudo que depois eu vou libertá-los. Não. Primeiro Deus liberta. Depois Deus diz o que tem que fazer. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que para ser aceito por Deus a gente precisa ficar bonzinho primeiro. Não, pastor, eu não tenho condições agora de voltar para a igreja, sabe? Porque eu tenho que consertar algumas coisas na minha vida, eu não tenho condições. A gente começa a colocar um monte de condições para sermos aceitos por Deus. Onde você leu isso na Bíblia? Você nunca ouviu falar sobre graça? Deus, ele pega o povo do jeito que ele está. E sabe o que é lindo na graça? A graça, ela te alcança aonde você está. Se você está no mundo das drogas, a graça te alcança lá. Se você é escravizado no Egito, no meio da prostituição, a graça de Deus te alcança aí onde você está. Se você está vivendo num antro de perdição, é aí que a graça de Deus te alcança. A graça de Deus vai aonde você está, mas ela não te deixa aonde ela te encontrou. Você está no pecado, a graça de Deus vai ter um encontro com você nessa noite. Mas acredita que ela não vai te deixar onde ela te encontrou. Ela vai te trazer para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Amém. Deus não liberta o povo porque o povo é bonzinho. Deus liberta o povo pelo simples fato de amá-lo. Eu quero libertar o meu povo. Eles foram salvos, eles foram libertados, e neste processo de execução de salvação, de liberdade, depois Deus diz: agora olha só, eu salvei vocês, a vida de salvo é assim, ó, tem que fazer assim, a sexualidade é desse jeito, o jeito de se vestir é desse jeito, agora você tem um dia para guardar, a administração financeira é dessa forma, é assim que se educa filhos, é assim que se alimenta. Percebeu? Deus orienta depois da libertação. Sabe por quê? A salvação é pela graça. Mas depois que você foi salvo, depois que você foi liberto, então Deus diz: é assim que você tem que andar na minha presença como alguém que é salvo em Cristo Jesus. Então, você não faz as coisas para ser salvo. Você começa a fazer as coisas porque Ele já te salvou, porque Ele já te libertou. Agora, não me diga que você foi salvo por Jesus e essa tua vida está toda errada. Porque se Jesus te salvou, Ele te salvou para ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, você não tem que fazer nada para ser salvo. Mas depois que você é salvo, você tem que viver como um salvo. Porque o poder de Deus está à sua disposição para transformar a sua vida. Deus te salva do jeito que você está. Mas a vida do salvo não é do jeito que você estava. É uma vida de crescimento, é uma vida de aperfeiçoamento, é uma vida de santidade. E assim como Deus salvou você, Ele também santifica você. Porque não tem esse papo de você dizer assim: eu vou me santificar, eu vou me transformar. Não, filho, você também não faz nada disso, você não é ninguém. Ele salvou você e pelo poder dele, Ele transforma você. Note que a salvação você recebe de graça, e a santificação é algo que Ele faz em você. É assim que funciona.
Então, pastor, eu tenho que guardar o sábado para ser salvo. Pastor, eu tenho que me vestir desse jeito para ser salvo. Pastor, eu tenho que parar de xingar palavrão para ser salvo. Pastor, eu tenho que organizar minha vida sexual para ser salvo. Pastor, eu tenho que fazer... Não, desculpa, mas não. Do jeito que você está, Ele te salva. Mas se Ele te salvou, não é mais você que vive. Jesus vive em você. Aí você vai mudar seu jeito de vestir, aí você vai mudar seu jeito de falar, aí você vai mudar os lugares que você frequenta, aí você vai mudar o jeito que você administra a sua sexualidade. E você está mudando tudo isso, não é para você se salvar, porque a salvação não é pelas obras, mas é porque Ele já libertou. Ele tirou você do Egito e agora Ele está te ensinando para caminhar em direção à terra prometida. É desse jeito aqui que eu estou te falando. Se organiza, meu filho. É assim que funciona. Agora não me diga que Jesus salvou você e você está todo desorganizado, está todo torto e um processo de mudança não começou. Você não é transformado do dia para a noite, como se uma varinha de cordão batesse na tua cabeça e você se transformasse num negócio diferente. Mas a mudança ela é progressiva, ela acontece. E à medida que nós vamos buscando o poder de Deus, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada e a nossa vida vai sendo transformada. É o processo da salvação se executando, e quem neste momento abre o seu coração para que essa salvação te alcance e a santificação também, e sua vida seja aperfeiçoada em Cristo Jesus, diga amém. Amém. É assim que funciona: libertação pela graça, santificação pelo Espírito. E daqui a pouco experimentaremos o processo de glorificação, quando Ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos buscar. Seremos novas criaturas transformadas em Cristo Jesus para todo sempre, seremos perfeitos. Hoje estamos caminhando em direção, mas perfeição é só quando Ele vier e nós formos glorificados. Entendeu isso aí? Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem. A cada praga que foi enviada, a cada uma das 10, o Senhor Deus avisou cada um destes juízos. E note, nenhuma das pragas foi de modo a causar destruição completa. As pragas não foram universais, elas foram localizadas na região do Egito, porque tudo o que acontecia na região do Egito não acontecia na região onde estava o povo de Deus. O povo egípcio era atacado pelas pragas, mas o povo de Deus não era atacado pelas pragas. E lá no livro do Apocalipse, novamente vem um relato de que antes de Jesus voltar a esta terra, conforme Ele anunciou mais de 1.500 vezes, Ele virá. Porém, antes de sua vinda, pragas serão derramadas sobre a terra. Essas pragas serão derramadas, mas elas também, da mesma forma como anunciadas aqui no livro do Êxodo, não serão universais, porque senão todos seriam destruídos. Elas serão locais, assim como aconteceu. E uma coisa linda, o povo de Deus não vai ser atingido. Amém. Então qual é a coisa mais segura você fazer na sua vida? Coloca a sua vida nas mãos de Deus, filho. Deixa essa graça te alcançar, deixa essa graça te libertar, deixa esse Espírito te santificar e fazer sua fé se desenvolver e você se aperfeiçoar cada dia nessa busca constante que nós denominamos de comunhão. E Deus avisou tudo para o faraó, e Deus está te avisando nessa noite. Deus está te advertindo, e Ele te adverte do jeito que você precisar. Se você precisar de um puxão de orelha, Ele vai puxar a tua orelha. Se Ele precisar te dar uma sacudida, Ele vai te sacudir. Se Ele precisar fazer você perder teu sono, Ele vai fazer o que preciso for, porque Deus está direcionado com foco. Deus está em uma única direção. Ele quer salvar você. Por isso Ele te avisa. Sabe o que é esta reunião neste momento? É um aviso de Deus para a tua vida. Sabe por que Deus permitiu você estar conectado conosco neste momento? Ele está te avisando que algumas coisas vão acontecer neste mundo. O faraó vacilou e não se preparou de um modo diferente. Hoje estaremos nos preparando melhor para enfrentar os últimos instantes da história desta terra. Pelo poder do Espírito Santo. Os magos do Egito tentaram imitar todas as ações de Deus. E não é diferente hoje. O diabo está tentando imitar as ações de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus age de verdade, Ele quer minimizar a ação de Deus por intermédio de uma contrafação estabelecida anteriormente.
Exemplo, derramamento do Espírito Santo. Nós estamos aguardando o derramamento da chuva serôdia. E é uma busca particular, individual de cada um de nós. Isso vai nos preparar para os momentos finais de crise que esta terra enfrentará. E inclusive a queda das 10 pragas. Temos que estar todos selados com o Espírito Santo. Mas antes que esta obra verdadeira e genuína aconteça, o diabo fica imitando, criando contrafações para ludibriar o povo, para que quando a verdadeira chuva serôdia seja derramada, for derramada, aí o povo dirá: isso aí que vocês estão chamando aí de derramamento do Espírito Santo, isso aí a gente já experimenta há muito tempo. Aí fica um falso pentecostalismo, uma falsa busca, uma falsa ilusão de que estão todos aí cheios do Espírito Santo, fazendo sinais e prodígios. Não passa de uma grande contrafação, porque de igual forma você percebe que aqui os magos do Egito imitavam as ações de Deus, para que quando Deus fizesse suas ações, o faraó não ficasse tão impressionado, e o diabo fica fazendo curas, milagres, maravilhas por aí, e todo mundo achando que é Deus, para que quando a verdadeira ação de Deus ocorra, seja minimizada, ou não tenha tanta atenção quando devia. E o diabo é muito sagaz, mas aqui ele é derrotado em nome de Jesus. Amém. E viu o faraó? Teve que apanhar demais para aprender. O homem que gostava de apanhar, esse tal do faraó. 10 pragas, 10 chibatadas no lombo, apanhou com força, para chegar à conclusão de que Deus é soberano. Quanto mais que você tem que apanhar para chegar à conclusão de que o Senhor é o Rei do Universo? Quanta surra mais você vai precisar levar da vida para você entender que o rumo certo da nossa existência é em direção a Deus Todo-Poderoso? Tem que tomar mais uma surra aí de divórcio? Tem que tomar mais uma surra de câncer batendo a tua porta? Vai ter que tomar mais uma surra com a AIDS para entender que Deus estava certo quando te orientou? Você vai ter que adquirir uma grave doença sexualmente transmissível? Vai ter que parar na cadeia? É a surra que você precisa? Você precisa, por exemplo, um vexame público, todo mundo ficar sabendo e você, consequentemente, ficar envergonhado. Precisa de um tiro, levar um tiro, uma bala perdida, para você aprender o rumo que você tem que tomar na sua vida. O faraó apanhou com força. Mano, eu não quero apanhar mais. Chega de apanhar. E quem aqui quer participar dessa decisão comigo, chega de apanhar, diz amém. Então vira para a pessoa, diga assim, daquela que está do seu lado: filho, para de apanhar. Chega de surra, irmão. Chega de surra. E lá vem as 10 coças que o faraó vai tomar. 10 chibatadas, 10 lenhadas. Lenhada número 1. A água do rio Nilo, transformando-se em sangue. Eu quero que você entenda que estava acontecendo uma briga entre deuses. O Deus de Israel contra os deuses do Egito. O Deus de Israel, um só. Os deuses do Egito é um para cada coisa. Estamos falando de 10 pragas, onde foram atingidos 10 divindades egípcias. Quando a água se transforma em sangue, o Deus que está sendo agredido é o Deus do Nilo, porque o Nilo era considerado como um Deus para os egípcios. É uma luta do Deus verdadeiro contra o Deus falso, é o grande conflito. E diante desta batalha, observe, quando a água se transforma em sangue, gerou uma situação dentre tantas. O povo de Israel fabricava tijolos para as construções faraônicas. Para fazer o tijolo, tinha que ter água para misturar com a terra e formar o barro. Só que a água virou sangue. O que aconteceu, pastor? Não tinha mais água para fazer tijolo. Qual o benefício da praga? Sem água para fazer tijolo, o povo escravo israelita cruzou os braços, porque não dava mais para fazer tijolo, irmãos. Foram descansar.
Deus, através desta praga, deu um descanso para o seu povo escravizado. Os estudiosos dizem que eles trabalhavam pelo menos 16 horas por dia. Algumas pessoas morriam de tanto trabalhar, não suportavam. E no momento em que Deus transforma água em sangue, não tem mais água para fazer tijolo. Se não tem mais água para fazer tijolo, é Deus proporcionando um descanso para o seu povo. Descanso através do sangue. Isso te diz alguma coisa? Sangue que proporciona descanso para a alma. Ei, sabe o que está sendo anunciado para você? Que Deus tem uma habilidade extraordinária de proporcionar descanso para a alma humana através do sangue. E sabe o que isso significa? Que todo o sangue vertido na cruz do Calvário, quando Jesus se sacrificou por cada um de nós, este sangue está valendo hoje para o descanso da nossa alma. Pode repousar, meu filho, pode ter paz nesse seu coração. O descanso para você está garantido através do sangue de Cristo. Segunda praga, vamos atingir a deusa Hequete, a deusa que tinha a cabeça de rã. As rãs saem de dentro das águas do Nilo, tomam conta de toda a terra do Egito. Na sequência elas morrem e na sequência elas apodrecem. Um mau cheiro terrível. Os adoradores de Hequete ficaram muito incomodados, porque esse tipo de adoração funcionava agora como um mau cheiro. Isso é interessante, porque os verdadeiros adoradores de Deus, eles são funcionam como o bom perfume de Cristo. Você lembra da declaração do apóstolo São Paulo? Nós somos o bom perfume de Cristo. Números no capítulo 29, no verso 2, diz que holocaustos ao Senhor funcionam como um cheiro suave. A adoração a outro Deus que não o Senhor funcionava com um mau cheiro insuportável. Ei, que tipo de fragrância você está exibindo na sua vida? Você é um adorador fiel do Senhor? Ou você está exibindo uma fragrância, um odor, algo desagradável, porque é o aroma do pecado que flui de sua vida? Terceira praga, piolho. Eu conheço essa praga. A minha mãe vencia essa praga aí com pente fino e na unha, mano. E ela me travava. Eu não sei se minha mãe lutava jiu-jitsu, que ela me dava uma chave de perna aqui assim, mano. Me botava aqui assim, me trancava. Amigo, ali sabia vencer a praga do Egito. Os piolhos sugam o sangue das pessoas. O sangue na Bíblia é símbolo de vida. Tirar a vida. Sanguessuga, já viu aquele objeto, aquele bicho chamado sanguessuga, aquela coisa insuportável? Na nossa infância, quando enchia, minha mãe falava chamichuga. Filho, cuidado com a chamichuga. Ei, qual é a chamichuga que está sugando a tua vida? Qual é o piolho, qual é o agente satânico que está arrancando a tua qualidade de vida? Que praga é essa que está te atormentando? E quando eu falei assim, eu não quero ser uma praga, eu quero ser uma bênção. Se você for apanhar uma aplicação secundária, essa água aí suja. Se você for uma praga, meu irmão, me desculpa, tu anda sujando a vida dos outros. Se você for uma praga, tu anda causando um aroma péssimo no que diz respeito ao relacionamento com as outras pessoas. Se você for uma praga, tu anda sugando a vida dos outros. Tu está acabando com as pessoas que estão perto de você. As moscas causavam dor. A quarta praga. Você tem causado dor na vida de alguém? Magoado as pessoas, ferido as pessoas? Você lembra que eu falei ontem que nós fomos criados com a capacidade de amar? E por que ao invés de amar as pessoas, você machuca tanto as pessoas? Que prazer existe em ferir as pessoas? O rebanho estava morrendo. E alguns animais no Egito, eles eram sagrados: o touro, o deus Pitá, a vaca, a deus Ator, o carneiro, o deus Amon. O rebanho morrendo,
os deuses egípcios estavam caindo por terra. Os animais do rebanho de Israel, nenhum deles estava morrendo, mas o animal do faraó, os animais do faraó, eu falei o animal do faraó, né? Mas o animal do faraó, realmente nenhum deles morreu, irmão, nenhum deles morreu. Todos eles morreram, melhor dizendo. Feridas da sexta praga. Você percebeu a sequência? Aconteceu mais ou menos assim: uma coceirinha, uma sarninha. Você começou num processo de negação, não é nada não, não é nada não, não é nada não. Aí surgiu uma feridinha, daqui a pouco você estava todo arregaçado. É igualzinho o pecado, a praga do pecado. Você começa numa coceirinha, numa sarninha, começa numa negação, nada a ver, tem problema não pastor, tem problema não mãe, tem problema não pai, nada a ver, daqui a pouco tem uma feridinha, daqui a pouco você está todo arregaçado pelo pecado. Uma praga. É só um gole. O que tem? Só um gole, só um trago, uma vez, é só um beijo, gente. Eu sou casado, mas o que tem? Só um beijo, só um abraço, só um filmezinho. O que tem? Uma cenazinha mais forte e tal. É só uma foto, é só um nudes. Qual que é o problema? Não, só um nudezinho, mano. Olha aí como Deus me fez, ó. É praga, brother. É praga, eu vou te dizer, isso é praga. Isso é o quê? Praga. Isso é o quê? Praga. E você não vai ser praga na vida de ninguém, você vai ser bênção. Quem quer ser bênção diz amém. Amém. Mas o faraó era uma mula, irmão. O homem teimoso, ô mula. Ei, me desculpa, mano. Quando que tu vai deixar de ser essa mula que você é? Seu teimoso, vai ficar apanhando até quando para escolher o Senhor Deus como Senhor de sua vida? Quantas surras mais você tem que levar? Ele tomou 6 surras e permanecia feito uma mula. E sabe o que acontece? Tem alguns fatos que a gente não pode deixar de considerar. Número 1, às vezes a gente cede à tentação. E quanto mais nós cedemos à tentação, mais duro fica o nosso coração. Já reparou? É só uma vez, é só um gole, é só um trago, é só um filme, é só um nudes, é só isso, é só um beijo, é só uma mão aqui. Quanto mais você cede, mais duro fica o seu coração para com a voz do Espírito Santo. Outro fato: se a gente cede a primeira vez, para enfrentar a segunda vez você fica mais frágil. E se vai enfrentar a terceira, está mais frágil. A quarta, mais frágil ainda. Daqui a pouco você não tem mais resistência nenhuma contra o pecado. Você está completamente dominado. Quanto mais a gente cede, mais frágil estamos para a investida seguinte. E quer ver uma mentira? Pastor, eu paro quando eu quiser. Mentira. Desculpa, você não para quando você quiser. No dia que eu quiser, eu deixo. No dia que quiser, eu largo. Mentira, mentira e mentira. E é bíblico e é fato. Após a luz ser rejeitada por tanto tempo, ela será retirada. E uma vez que a luz for retirada, isso aí tem um nome: pecado contra o Espírito Santo. Enquanto somos incomodados, é porque o Espírito Santo está falando ao nosso coração. No dia que o pecado não te incomodar mais e você pecar, isso não te causar o menor incômodo, o Espírito Santo já está trabalhando com muita dificuldade em você. Talvez ele não esteja nem mais tocando. E desculpa, se o Espírito Santo não agir mais na nossa vida, cometemos o pecado imperdoável. Não há mais salvação para a gente. E sabe o que é o pecado imperdoável? Por que o pecado não tem perdão? Porque para você ter perdão, você precisa se arrepender. Se você não permite o Espírito Santo tocar no seu coração, então não tem arrependimento para você. E se não tem arrependimento para você, não tem perdão. Se não tem perdão, você está perdido.
O pecado se torna imperdoável não é porque Deus não quer perdoar, é porque você não aceita mais o toque do Espírito, e o toque do Espírito, uma vez que não acontece, não tem mais perdão para você. Por quê? Porque tu tomou um monte de surra, apanhou pra caramba, mas permanece feito uma mula, igual o faraó, teimoso, em vez de ser uma bênção, continua insistindo em ser uma praga. E tem uma hora que Deus diz, olha, não dá mais, estou tirando meu time de campo, faz o que você quiser com a sua vida, porque eu já tentei tudo que devia. Pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Calma, isso não é um ato, isso é um processo. Eu nunca conheci ninguém que tivesse pecado contra o Espírito Santo. Eu nunca conheci. E se você está conectado conosco nessa noite e a palavra de Deus está mexendo contigo, não é porque eu falo bonito ou feio, ou forte ou fraco, ou alto ou baixo. Não tem nada a ver comigo. Se a palavra de Deus está tocando você nesse instante, é porque o Espírito Santo está falando contigo agora. Sabe o que isso significa? Você não pecou contra o Espírito Santo. Ele ainda fala. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O faraó permanecia feito uma mula teimosa, e veio a 7ª surra, granizo com fogo, chuva, algo quase desconhecido no Egito, um território que não chove, uma seca. Eu estive lá, irmãos, 95% do território egípcio é o deserto do Saara. Um inferno de... Ele não sabe o que é chuva, irmão. Se chover lá, ele vai ter um negócio, uma festa extraordinária no Egito. Se chover lá, é melhor que um título de Copa do Mundo, irmão. E choveu, mas choveu pedras com fogo, saraiva, pedras e fogo, granizo com fogo. A água era tida como um deus no Egito, o fogo também. Os deuses que deveriam estar abençoando, os deuses estavam usando os elementos da natureza, que para eles eram deuses, para amaldiçoar a vida deles, para que eles apanhando, para ver se tomassem uma decisão diferenciada. Quem pode é Deus, quem manda é Deus. E sabe o que é lindo na história? O Moisés saiu da presença do faraó, estava chovendo pedras e fogo, ele passou pelo território, nenhuma pedrinha caiu na cabecinha dele. Nenhum foguinho deu uma encolhidinha no cabelo do Moisés. O cara passou na boa. Ei, quando as pragas caírem sobre este mundo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Amém. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? 8ª praga. Gafanhotos. O que sobrou da saraivada, o gafanhoto foi lá e destruiu. Ei, tem gente que se comporta como se fosse um gafanhoto. O cara já está todo moído, todo destruído, todo acabado. E o que você faz? Você vai lá e termina de acabar com o indivíduo. Gafanhoto maldito. Tu devia ser uma bênção e está sendo uma praga. Pastor, e como que a 7ª praga se aplica a mim? As pedras, tu fica dando pedrada nos outros, tu é praga, irmão. Fica moendo o restinho que sobrou das pessoas, a pessoa já está toda esbagaçada pela situação, e ainda como se não fosse suficiente, você vai lá e pisa mais um pouco, sua praga. Conheci uma irmã que perdeu a filha. 17 anos, linda. A menina, por uma frustração amorosa, enlouqueceu e pôs um fim à própria vida. Você já imaginou o desespero de uma mãe que percebe a sua filha pondo um fim à própria vida, cometendo suicídio? Você já imaginou como essa mulher está destruída no dia do funeral? Ou ao longo de toda uma vida? E como se não bastasse, ela já está toda moída. Aí vem o infeliz do irmão e diz assim: irmã,
Que pena que a sua filha não tem mais salvação por aquilo que ela fez. Praga, gafanhoto maldito. Não aguenta ver nem o que sobrou das pessoas, quer destruir o restinho que sobrou. Já viu aquele irmão que adulterou, acabou com a vida, o casamento foi arruinado, o escândalo, e todo mundo está sabendo e tal, não sei o quê, e a pessoa já está moída. Aí vem alguém perto, como se não bastasse a pessoa estar moída, aí vem o gafanhoto, e a igreja está cheia de gafanhoto, aí dá mais uma pisadinha. Que vexame, irmão. Você não presta, hein? Pisa mais um pouco. E tu acha que tu tá bem? Tu é uma praga. Tu tá perdido tanto quanto quem pecou. Porque se você fosse discípulo, você ia resgatar o ferido, como o cara fez na parábola do bom samaritano. Você não ia ferir mais quem já está ferido, se alegrar com a dor dos outros. Trevas, nona praga. Ao invés de você iluminar a vida das pessoas, você só traz um ambiente de trevas e de escuridão, um pessimismo miserável, como se não confiasse na providência de Deus, como se não confiasse na ação de Deus. Você não ilumina as pessoas. Tu foi chamado para ser luz do mundo e você está trazendo trevas para a vida das pessoas. E sabe o que significa isso? A palavra usada no original hebraico para descrever essas trevas é a mesma palavra do Gênesis, quando explica na criação do mundo que havia trevas sobre a face do abismo. Tudo era escuridão, e Deus disse, haja luz, e as trevas desapareceram. Essas trevas é a mesma palavra usada aqui, para a nona praga do Egito, trevas. Sabe o que isso significa? Que Deus criou a luz, e o povo voltou para as trevas. Sabe o que isso se chama? Regressão. Ao invés de você progredir, está andando para trás, tu é caranguejo, meu irmão. Deus fez para você sair das trevas para a luz. Você recebe a luz e anda para trás, vai para as trevas. Ei, nessa noite, em nome de Jesus, que não haja ninguém aqui regredindo. Vamos progredir cada vez mais, saindo das trevas e caminhando para a luz em nome de Jesus. Amém. Luz, meu irmão. Luz. 10ª praga atingiu o Deus Faraó, porque Faraó era tido como uma divindade. A 10ª surra, o golpe fatal. O livramento do povo de Israel deu-se pelo sangue. Você percebeu? A primeira praga trabalhou-se na direção do sangue. A última se proporcionou livramento através do sangue. Na primeira praga, descanso pelo sangue. Na última praga, libertação pelo sangue. É pelo sangue que a gente subsiste. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém. Há poder nesse sangue. E que esse sangue banhe a nossa vida, dando-nos redenção e graça. Amém. Arrancando-nos do Egito para uma vida de crescimento, ainda que no deserto, em direção à terra prometida. Sangue. Israel obteve o livramento. Há poder no sangue de Jesus, eu creio nisso. Não importa se você foi praga até aqui, o sangue de Jesus pode te transformar em bênção. Ah, pastor, eu fui uma peste mesmo, andando pelo pecado, magoei muita gente, eu pisei muita gente, eu feri muita gente. Esses dias eu fui pregar numa vigília jovem, lá em Caldas Novas, Goiás. Peguei um voo, fui lá para Goiás, cheguei lá, uma vigília no auditório, tinha mais de 1000 pessoas, a noite inteira. E eu fiz uma vigília sobre José. Eu preguei a noite toda sobre José. Preguei uns 3 sermões sobre José. Saí do calor de Belém, fui lá para o friozinho de Goiás. Junho agora, início frio.
Fui lá. Que vigília bacana, que juventude animada. Foi muito legal, irmãos. Naquela vigília, enquanto eu pregava, terminava um sermão e um rapaz vinha com o testemunho dele. E eu comecei a ouvir o testemunho do cara, que foi dividido em 3 partes. Eu preguei 3 vezes e ele testemunhou 3 vezes. Comecei a ouvir o testemunho daquele cara. Eu falei assim, mas que praga, meu irmão. Mas que praga. Ele falava, que praga, mano. Ele terminou a primeira parte do testemunho. Que praga, mano, que praga. Aí veio a segunda parte do testemunho. E ele falava, eu acordadão, ligadão. E o testemunho do cara. E ele falando, que praga, mano. Ele terminou a segunda parte do testemunho. Que praga, mano. Eu quero ver como esse cara vai praga ou eu. Ele é bênção, mano. Terceira parte do testemunho. Ele fez o fechamento. Eu, que bênção, mano. Que bênção, que bênção. Como é que Deus transforma uma praga de um ser humano dominado pelo pecado em uma bênção tão grande como essa? Eu fui lá alimentar o povo. Eu que saí alimentado. Saí edificado daquela vigília. Saí assim glorificando a Deus pelo poder extraordinário que Ele tem de transformar vidas humanas. De todo aquele que se permite ser alcançado e não fica se comportando como uma mula feito Faraó. Lindo ver, pastor, qual que é o testemunho, pastor? Nossa, você está ficando curioso, né? É claro que eu não tenho condições de contar a extensão do testemunho do cara, mas vai no Acampijá para você ver só o testemunho maravilhoso. Acho que você vai ouvir só no Acampijá. O apelido dele é Tunico. Antônio de Souza. O cara foi condenado a 300 anos de prisão. Eu vou repetir. 300 anos de prisão. Tinha que ter reencarnação para o cara cumprir esse mandato aí dele. Quantos anos de prisão, irmãos? 300. Será que fez alguma coisa ruim esse cara para ser condenado a 300 anos? E ainda tinha um monte de casos que ainda precisavam ser julgados. Mas os primeiros levaram ele a 300 anos de prisão. E um cara para ser condenado a 300 anos de prisão tem que começar cedo, né? Começar cedo a carreira. Pode começar muito tarde. Criado em São Paulo, num bairrozinho assim, super light, Jardim Ângela, berço da criminalidade. Pai macumbeiro, socava cachaça no moleque desde pequeno. Molequinho, ele já andava bêbado. O pai o incentivava a beber. Se tornou-se um guri agressivo, aprendeu com o pai, porque o pai também era assim, mas em algum momento o pai se converteu, entrou para uma igreja evangélica. Mas o moleque continuou peralta. Com 10 anos de idade ele comia os frangos da macumba. Pastor, não podia ver uma cachaça numa macumba, numa encruzilhada, que eu mandava ver. Eu, que praga, mano. Eu não gostava do meu pai. E quando eu soube que ele ia para a igreja, na hora que ele estava na igreja, eu quebrava os vidros tudo na igreja na pedrada. Eu subia em cima do telhado, quebrava os telhados. Eu ia lá no fio, arrancava os fios. A igreja faltava culto na hora do culto, faltava energia na hora do culto, eu arrancava tudo. E quando faltava luz, os irmãos, é o demônio do Tonico. Demônio do Tonico. Os crentes chamavam demônio do Tonico. Ele contando o testemunho, eu olhei, que praga, mano. Que praga. 14 anos de idade, teve 2 overdoses de cocaína.
aos 14 anos. Tornou-se chefe de uma quadrilha de 80 homens. Assaltos. De usuário de droga virou traficante. Controlava diversas bocas. Tornou-se endinheirado. Muitos cordões e relógios de ouro. Muitas armas. Os melhores carros. Tornou-se famoso. Começou a ser procurado e anunciado pela TV. A polícia o prendia, mas ele dava muito dinheiro e era solto. Foi parar no Carandiru, enquanto o mesmo ainda existia. Pavilhão 9. Todo tipo de desgraça ali dentro ele contemplou. Depois foi parar em Presidente Venceslau. Sua família já estava frequentando a igreja evangélica, seus irmãos, seus pais. E nessa ocasião, a mãe dele o visitou, entregou uma Bíblia para ele. Ele passou 8 anos na cadeia dos 300 condenados. A mãe orou por ele por 18 anos. Coração de mãe. 18 anos a mãe orou por ele. Ele leu a Bíblia que a mãe lhe deu, leu toda ela, e Deus começou a trabalhar na vida daquele indivíduo. Ele aceitou a surra de Deus, aceitou o convite de Deus para deixar de ser teimoso, parar de ser uma mula. E um homem condenado a 300 anos de cadeia, às 6 horas da manhã de um belo dia, ele termina de ler a Bíblia que ganhou da sua mãe. Um guarda bate na sua cela. Tonico, por não. Você está livre, pode sair. Pastor, ele me disse, eu não tive advogado, nenhum foi contratado, eu não tinha perspectiva, eu achei que eu ia morrer ali, e a liberdade bateu na minha porta. Você não tem fé? Eu acredito. Eu acredito que todo homem que é uma praga pode se transformar em uma bênção pelo poder de Deus. O testemunho do Tonico tem levado diversos jovens à decisão ao lado de Cristo. Hoje ele mora em Londres, na Inglaterra, e veio ao Brasil para testemunhar. E se Deus quiser, virá o Acampijá da União Norte Brasileira. Tirei uma foto com o Tonico, essa foto que você contempla aí na tela neste momento. Era uma praga. Eu falei, cara, tu era uma praga, mano. E ele sorriu e disse, pastor, hoje eu sou uma benção. Vai se casar, família toda na igreja, e não tem nenhum registro na polícia. Como? Não sei. Não sei. Mas eu acredito que Deus transforma a peste em bênção. Deus transforma a praga em bênção. Você não precisa ser uma praga. Você pode ser uma bênção. Só deixa de ser a mula. Deixa de ser teimoso. Deixa Deus quebrantar esse seu coração. Eu acredito no sangue de Jesus Cristo para nos remir de todo o pecado. Eu acredito na graça que salva, na graça que redime. Eu não merecia salvação e Ele me alcançou. Eu acredito. Eu acredito que as pragas que caíram no passado, elas estão anunciadas para acontecer no futuro no livro do Apocalipse. E eu acredito que assim como nenhum fio do cabelo do Moisés foi atingido, todos nós
que somos uma bênção nas mãos do Senhor, seremos protegidos por Ele e levados para a eternidade. Eu acredito. E se é isso que você quer acreditar, eu acredito na ação do Espírito Santo neste momento, transformando esse seu coração de pedra num coração de carne. Eu acredito na capacidade de Deus de trazer de volta aqueles que estão afastados do Senhor por tanto tempo. Você que está aí, mãe, chorosa porque teu filho está distante. Você que está aí, querida, chateada porque teu marido está distante. Eu acredito na capacidade do resgate que há no sangue de Jesus. Mesmo porque nesta noite nós temos alguém que entrou em contato comigo por intermédio do Instagram. Pastor, eu quero voltar. 13 anos fora da igreja, e hoje ela regressa em nome de Jesus. Eu acredito no poder resgatador de Deus. E você? É por isso, Darlene, que eu quero convidar você para vir cantar. Eu acredito, para que essa fé ela ecoe no nosso coração. Enquanto você estiver cantando, eu estarei me dirigindo ao tanque batismal para batizar a nossa querida amiga Carla. Deus abençoe você. Vamos lá. Posso ser
nosso Deus não falhará jamais. Eu acredito no sangue do Senhor Jesus que nos redime de todo o pecado. Eu acredito no sangue que nos dá descanso. Eu acredito no sangue que nos liberta das pragas e do juízo final. Eu acredito no sangue de Jesus, Carla, que neste momento apaga todos os nossos pecados. E você vai ser batizado agora, e não é a água que nos purifica do nosso pecado. O que nos lava de todos os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Isso aqui é o símbolo do sangue que te redime nessa noite mais uma vez. O sangue que me redime, que nos redime. Desculpa a expressão, para de ser teimoso. Aceita este sangue que foi vertido na cruz do Calvário para perdoar e purificar você de todos os seus pecados. Se você está nessa congregação, neste momento, neste lugar onde está reunido com esses irmãos, escutando este culto, escutando essas palavras, assistindo tudo isso que está acontecendo, e quer tomar uma decisão, parar de ser teimoso, pedir: Deus, coloca fé no meu coração, me liberta do jeito que eu estou, para que eu sejas aquilo que tu desejas. Eu não vou ser melhor para o Senhor me libertar, eu vou me libertar, vou ser libertado pelo Senhor para ser melhor. Então levanta daí de onde você está nessa congregação, dê um passo à frente, vá diante do altar, aproxime-se um pouco do telão. Essa é a sua maneira de dizer nessa noite: Deus, eu estou deixando de ser teimoso e eu quero te aceitar. Avança um pouquinho, se aproxima do altar. Você vai ser recebido por um ancião da igreja, você vai ser abraçado pelo pastor que está aí contigo. Mas tome essa decisão em direção a Jesus. Você que em algum momento não o abandonou, você que em algum momento desistiu da caminhada, você que em algum momento voltou a ser prisioneiro do Egito, escravo de Faraó, que haja libertação nesta noite pelo sangue de Jesus, porque eu acredito em você. Vamos orar. Deus eterno, é bom demais ver a Carla aqui. 13 anos distante, vivendo um conflito interno que o Senhor sabe. Mas obrigado porque a dúvida foi sanada e a paz está sendo restaurada. É o teu sangue, o teu sacrifício do teu filho na cruz do Calvário, que transforma-nos de pragas dominados pelo pecado em bênçãos, seres humanos cheios do teu Espírito. Pelo teu sangue há libertação. E como ministro do Evangelho, segundo a tua ordem, conforme o desejo do coração da Carla, eu a batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todo o teu povo diz: amém. Amanhã às 19h30 estaremos juntos em nome de Jesus. Deixa o seu recado, a sua decisão, o seu testemunho, para que tenhamos a chance de perceber o que Deus está fazendo aí na sua vida. Só mandar esse recado para a gente lá no Instagram, @PRDudu. Eu quero que você divida comigo o que Papai do Céu está fazendo com você, e juntos nos alegraremos no Senhor. Tenha uma noite maravilhosa na presença de Deus, e que amanhã juntos às 19h30 cultuemos o nosso Deus em mais um passo da nossa caminhada nesta semana de oração. Deus te abençoe, graça e paz.